Que a paz, o amor de Deus permaneça com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Estamos começando mais um ano. O ano que passou foi um ano de algumas perdas, de algumas vitórias, e nós vamos aprender de uma pessoa que como ele fez para fazer a vontade de Deus. O que precisou acontecer na vida dele para ele fazer a vontade de Deus? Vamos prestar bem atenção, porque é um personagem muito conhecido e nós vamos ter a leitura. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Nós vamos ler a primeira leitura. Atos 7, 54 até o 3:8. Atos, capítulo 7, a partir do versículo 54 ao versículo 3 do capítulo 8. Está escrito: Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão. E invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Capítulo 8, versículo 1. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Amém. A segunda leitura, Atos 9, do 1 ao 9. Bom dia a todos. A conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Nós vimos a morte
de Estevão, porque ele estava fazendo uma defesa, ele estava falando desde Abraão, Moisés, o que aconteceu com esse povo de Deus. Como o nosso objetivo aqui é salvo, nós vamos ver esse finalzinho, o que aconteceu com Estevão. E apedrejavam a Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Saulo consentia na sua morte. Naquele tempo, levantando-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, Saulo, porém, assolava a igreja, entrava pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-se no cárcere. Imagina a facilidade que nós temos de louvar a Deus, de congregar, de estarmos aqui louvando a Deus. A hora que nós deparamos com uma situação dessa, a perseguição da igreja, e essa tranquilidade que temos hoje, é quase que se de envergonhar. Nós, para ganhar 10 minutinhos a mais no horário de louvar o Senhor, poucas pessoas ainda estavam ali, arrastando e falando: olha, quem votou para chegar aqui 9h20 para cultuar a Deus, pense bem, porque esse compromisso não foi feito para homens, foi feito para Deus. Ou alguém tem dúvida disso? Na segunda leitura, mostra Saulo na sua conversão. E ele pegou uma carta com os principais líderes da igreja. Olha, se nós encontrarmos alguém no caminho que for seguidor de Cristo, nós vamos prender. Olha bem a facilidade que nós temos hoje e o interesse de cada pessoa para louvar a Deus. Seguindo Saulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz se brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. O que Paulo tinha que fazer? Entrou na cidade. Continuando na leitura, eu vou ler aqui porque o pessoal de casa percebe a leitura daqui. Às vezes o irmão lê lá no fundo e em casa eles nem estão ouvindo. Então, vamos continuar a leitura. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem,
Quantos males tem feito aos homens? Quantos males esse Saulo tinha feito aos homens em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Jerusalém. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como se umas escamas. Tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Nessa leitura, nessa passagem, nós vemos que Deus usa pessoas. Ele quer usar Donato, Cacá, Mário, quer usar todos. Deus usa pessoas. Então, aqui, ó, tem até o endereço da onde Jesus falou. Vai lá na rua que se chama direita. Lá tem um homem orando. Ele quer usar você. Alguém tem dúvida? E quando você foi chamado, foi Cristo que te chamou? E ele quer te usar. Não importa o que você, até onde você alcançou, mas Deus quer te usar. Então, agora nós vamos ver este homem, depois que passou por várias turbulências, perseguia, prendia, consentia na morte. O que aconteceu com ele depois que ele foi batizado? Nesses tempos da nossa conversão, o que você tem feito em prol do crescimento do Evangelho? Cada um olha para si, para dentro de si. O que eu estou fazendo? O que eu tenho feito? O que é mais importante na nossa vida? Então, nós vamos ver o que aconteceu na vida de Paulo. Logo, pregava na sinagoga a Jesus e afirmando que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador. Quantas vezes nós temos confirmado e afirmado perante nossos amigos, nossos colegas, nossos parentes, que Jesus é o Salvador. Cada um olhe para si. Quantas vezes você fez isso? O ano está começando. Nós podemos mudar. E já começamos, pela graça infinita de Deus, já começamos hoje, já estamos com 10 minutos a mais para louvá-lo e engrandecer o nome do Senhor. 10 minutos, pode ter certeza que Deus está feliz, satisfeito com isso, mas nós temos que pôr em prática. Não adianta nós queremos aumentar 10 minutos e chegar aqui 20 minutos depois. Então, nós temos que pôr em prática. O povo ficava admirado de ver Saulo, que pregava e dizia: não é esse o que perseguia a igreja? Nova vida, novo ano. Essa igreja, no final do ano, vai estar cheia, porque é da vontade de Deus. Isso é da vontade de Deus.
Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Jesus é o Cristo. Jesus é o nosso Salvador. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, não tinha outra coisa a fazer senão pregar o Evangelho de Deus. Ele abandonou tudo por causa de Cristo. Às vezes nós atravessamos o oceano, nós atravessamos mares e nosso vizinho, os nossos parentes, está sem conhecer Cristo. Infelizmente, é a realidade. Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Não. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo. Nosso alvo é quem? Cristo. O alvo é Cristo. Às vezes a nossa ansiedade, as nossas preocupações com as coisas aqui, ó. O que vou fazer? O que eu devo fazer? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? E Paulo fala: não andeis ansioso de coisa alguma, tudo, porém, seja conhecido diante de Deus a vossa petição, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Seja agradecido. Você tem uma água para tomar? Seja agradecido. Cristo morreu por sua causa, por nossa causa. E aqui ele vem. Presta bem atenção. E a paz de Deus, que excede a todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. E você, meu irmão, vai morar no céu. Vai morar no céu. Deus seja louvado.